Hoje eu quero ter uma conversa direta com você que está apertado com dívidas no cartão de crédito, que já tentou pagar, parcelar, renegociar e nada parece resolver. Se esse é o seu caso, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como sair dessa situação, com estratégias que os bancos definitivamente não querem que você saiba. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like aqui para o YouTube saber que esse vídeo faz sentido e vai mostrar para mais pessoas. Assim você ajuda o nosso canal para divulgar cada vez mais e mais pessoas conseguem ter esse tipo de resultado, ter acesso a ele. E um detalhe importante, se você está com dívidas impagáveis, é porque você ainda não tem produtividade financeira. Você ainda não consegue fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você enquanto você tem qualidade de vida. E aqui no canal eu te ensino exatamente isso. E hoje, aqui nesse vídeo, eu vou te ajudar a sair dessas dívidas impagáveis com dicas e estratégias. E para que você, que ainda não tem dívidas impagáveis, mas tem dívidas sim, aquelas dívidas, né, que às vezes te deixam um pouco desconfortável, fica comigo até o final, porque eu vou te dar as dicas certas para você, ir direto ao ponto. Para começar, deixa eu te falar uma coisa. Você não está sozinho nesse barco. Segundo o Serasa, em abril de 2025, o número de brasileiros inadimplentes chegou a 76,6 milhões de pessoas. E no cartão de crédito, a situação é ainda mais grave. Segundo o Banco Central, a taxa média anual de juros do rotativo atingiu 445% ao ano em março. Isso mesmo, 445%. Coisa de louco, né? Por isso que eu falo que essa é uma dívida impagável. E ainda segundo a plataforma da Genial Investimentos, a inadimplência do rotativo do cartão de crédito para a pessoa física atingiu 54,48% em fevereiro de 2025. A verdade é, o cartão de crédito virou uma armadilha para muita gente. É o famoso vilão, porque as pessoas estão usando o crédito dele e não um benefício, que é como nós devemos usar o cartão de crédito. E você pode estar se perguntando, por que minha dívida era R$2.000 e agora virou 10 mil em tão pouco tempo? Vamos fazer uma simulação juntos? Imagina que você usou R$2.000 do limite do seu cartão e não conseguiu pagar por um ano, aplicando uma taxa de juros de 445% ao ano, que é o cartão de crédito. Essa dívida pode ultrapassar R$10.000 em apenas 12 meses. São juros sobre juros, é o famoso juros compostos, trabalhando só que contra você. Você deve ouvir falar muito aqui, toda hora eu falo juros compostos, mas para o dinheiro trabalhar para você, que é quando você investe. Na dívida você tem também juros compostos, porém ele trabalha contra você. Só para você ver aqui na vida real, ó, R$2.000 se fosse a minha dívida. Se você deixou durante um ano a 445%, depois de um ano, olha o quanto que vai se transformar os teus R$2.000 de dívidas, tá? Vai para 10.900. Então aqui, ó, 8.900 foi só de juros da sua dívida. Enquanto isso, se você emprestasse esses R$2.000 para o banco, para ele investir em um CDB, você renderia ali aproximadamente 14% ao ano, já com uma taxa de juros atual. Aqui você já percebe o desequilíbrio, 400 e pouco para 14%. Se a gente for colocar num CDB, e olha que a taxa de juros está alta agora, hein? Vamos colocar 14%. Em um ano, os R$2.000 se transformariam em 2.280, ou seja, de juros só R$280. Quando a gente compara os juros que o banco paga quando a gente está emprestando dinheiro para ele, que é um investimento, comparado com os juros que ele cobra para quem ele empresta dinheiro, é absurdo. Quando você empresta dinheiro para o banco, que é quando você investe, você recebe pouco. Quando você pega emprestado, você paga caro. Isso é muito claro, né? Agora que você já entendeu o tamanho do problema, é hora de ver como que você vai resolver isso. E o primeiro passo, você precisa identificar o tipo da sua dívida. Existem dois tipos de dívida. A dívida pagável, que é a dívida boa, e a dívida impagável, que é a dívida ruim. Vamos falar da dívida que é pagável, a dívida boa. É aquele empréstimo ou financiamento que você fez, mas que você está conseguindo pagar. Você até, ó, sua para conseguir pagar. Mas você está lá, pagando mensalmente. Às vezes escapou um pouquinho, mas vai lá e está conseguindo pagar. Ou seja, como se fosse uma despesa mensal. Nesse caso, a minha sugestão é que você negocie com o banco por uma taxa melhor. Aquele mesmo que você financiou, aquele mesmo que você fez um empréstimo. Vê se você não encontra uma taxa melhor pelo relacionamento que você tem, coisa desse sentido. Outro ponto interessante é você procurar uma taxa menor em outros bancos para fazer essa portabilidade do empréstimo ou do financiamento. E aí, em última situação, você pegar um empréstimo pessoal com juros bem menores e você quitar essa dívida que você tem. E aí você vai ficar com um parcelamento que cabe no seu orçamento com uma dívida bem menor. Eu ensinei aqui nesse vídeo, que eu vou deixar aqui em cima nos cards e também na descrição desse vídeo, como que você consegue empréstimos com menores taxas no Nubank. Então se você tem Nubank, tem uma oportunidade de você pegar empréstimo com uma taxa um pouco menor. Quando terminar esse vídeo, você vai lá e assiste, vê se faz sentido para você. O tipo 2 de dívida, que é a dívida impagável, dívida ruim, é aquela que já virou uma bola de neve. Só que nesse caso, é uma bola de neve ruim. Você parcelou, atrasou, renegociou, e agora nem sabe mais quanto que você deve.
Tá só aumentando, aumentando, aumentando. É quando a dívida saiu do controle. A minha recomendação para você aqui é: pare de pagar. Como assim, Renan? Você tá louco? É isso mesmo. Para de pagar se você não tá conseguindo pagar tudo. Não paga só o mínimo do cartão, não paga só uma parte. Ou paga a parcela inteira ou não paga nada. Se você não tá conseguindo arcar com suas dívidas, não adianta ficar empurrando com a barriga, pagar um pouquinho, porque você vai só perder dinheiro. A estratégia aqui é muito clara. Se você tá nessa situação, para de pagar as prestações abusivas. Busque negociar essa dívida. Por quê? Quando você entra no negativo, você vai lá e negocia, que é muito mais fácil do que você tá pagando todo mês. Além disso, se tiver cada vez mais profundo e não tiver negociação com o banco, procure um advogado para te ajudar. E aí, o próximo passo é: espera a proposta certa. O banco vai te trazer uma proposta. Vira e mexe, aparecem feirões, limpa-nome, tem um monte de coisa nesse sentido que você vai conseguir sair dessa dívida o quanto antes. Porque dívida a gente não paga. Dívida a gente renegocia para transformar numa dívida boa, que é uma despesa mensal. Porque a maioria das dívidas são juros, que não é para você pagar. E depois de algum tempo, normalmente, 6 meses, 1 ano, 2 anos, os bancos começam a te oferecer descontos reais para quitação. Seja à vista ou seja parcelado. Eu já tive alunos, por exemplo, que quitaram uma dívida de mais de 100 mil reais, pagando 90% desse valor e ainda conseguiu parcelar. Mas preste atenção, isso não é um incentivo ou para você ter uma desculpa para sair gastando no cartão de novo e tá tudo certo. Essa não é estratégia para quem tá querendo dar o golpe. Isso é para quem já não tem mais saída. Não é para você que tá de, vou dar um calotezinho ali. Não caia nessa de esperar 5 anos para o nome sair do SPC ou que a dívida vai caducar. Não vai. Isso não acontece, isso não é verdade. Mesmo que seu nome saia do Serasa, os bancos mantêm esse registro interno. Você vai para uma espécie de lista negra, o que eu chamo aqui na empresa de livro do caveirinha. E pode ficar até sem crédito por muito mais tempo. Isso que eu acabei de falar com você não se aplica para os teus bens financiados, tua casa, teu carro. Por quê? Porque se você deixar de pagar 2, na terceira parcela, o banco já vai começar a usar o direito de tomar aquele bem como garantia. E aí você perde teu patrimônio. Então, se você está afundado em dívida, não entre em desespero. Usa essa estratégia, se organize, comece a ter mais clareza para voltar a juntar dinheiro, em sequência, investir para multiplicar essa grana e negocie no momento certo. E se você ainda não chegou nesse ponto, use o que você aprendeu até aqui para se prevenir e não entrar numa dívida. Educação financeira é sobre isso. Investir o seu dinheiro, gastar menos do que você ganha, fugir dos juros abusivos e fazer o dinheiro trabalhar para você. E se você sentir que precisa de uma ajuda mais certeira, eu tenho um treinamento que se chama Saindo das Dívidas. Esse é um treinamento online onde eu ajudo as pessoas a saírem das dívidas nas próximas 4 semanas. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você fazer a inscrição de maneira promocional. Um valor muito simbólico só para você acelerar e já sair das dívidas o quanto antes. Porque o meu objetivo com você é ser o teu mentor para você aprender a investir e não só ficar nas dívidas. Combinado? Se esse conteúdo te ajudou, deixa o teu like, comenta aqui embaixo como é que tá a sua situação e compartilha com alguém que você acredita que precisa ver isso urgentemente. E se você quiser aprender mais sobre como sair das dívidas, investir com segurança e construir a sua independência financeira, se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Um grande abraço, muita produtividade financeira para você e para sua família e bora evoluir!